Um casamento e a promessa de que até a morte nos separe. Mas será mesmo que a morte é a melhor resposta para separar um casal? Eu tenho certeza que você que está me ouvindo já se emocionou em algum casamento, assim como eu também. E por mais romântico que os votos podem soar, será mesmo que o amor ele deve realmente suportar tudo? No episódio de hoje, nós vamos ver a história de Ebony Owens, uma mulher de 36 anos e que, num belo dia comum, simplesmente desapareceu da própria casa. Esse caso aconteceu ali em meados de 2023, teve um desfecho esse ano e eu vou contar com detalhes para vocês. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Elas Sabem. Gente, antes de começar aqui o podcast, vocês sabem que eu trago para vocês muitos casos reais, né, de situações que acontecem com mulheres e que colocam a nossa vida em risco e da importância da gente saber se proteger tanto fisicamente, com as dicas que eu dou aqui para vocês, mas também existe um lado dessa proteção que é igualmente essencial e importante da gente falar, que é a nossa proteção financeira e emocional. Infelizmente, a gente sabe que muitas mulheres passam por relacionamentos abusivos, inclusive vocês vão saber nesse episódio sobre uma situação muito trágica que aconteceu com uma mulher. E muitas mulheres são abandonadas em momentos de vulnerabilidade, ou elas acabam também sem apoio quando elas mais precisam, que é o caso, por exemplo, quando tem uma doença grave. E é por isso que eu quero falar para vocês da ASUS, que tem seguro de vida para ser usado em vida, que eu já falei para vocês lá no Instagram e eu volto a repetir aqui. Mas, Ju, o que significa isso na prática? Bom, vamos lá. Significa que se você sofrer um acidente, se você passar por um diagnóstico de uma doença grave que te deixa incapacitada de trabalhar, o seguro de invalidez ou de doença grave da ASUS te garante esse amparo financeiro para esses momentos em que você vai estar vulnerável. Você vai receber um valor para se manter, para cuidar de você, para te ajudar a manter a sua independência sem você depender de ninguém. Então, assim como eu falo para vocês, eu sempre digo, a nossa maior independência é a nossa maior força, e eu sempre vou ressaltar isso para vocês. E parte disso significa a gente estar respaldada, gente, para qualquer imprevisto, incluindo nesses casos gravíssimos de doenças ou até mesmo invalidez. O seguro de invalidez e de doenças graves é uma forma para você garantir a sua segurança extra, para que a gente nunca fique desamparada, porque cuidar da gente é sim um ato de proteção. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês do vídeo o link para vocês fazerem a simulação do seguro de vida da ASUS e que ele ainda sem burocracia e tem um precinho super justo que você vai se surpreender. Agora, bora pro episódio de hoje. Eu sou a Ju Infante, não se esqueça de que, se você estiver nos ouvindo pelo YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, avalie o nosso programa com 5 estrelas, que ajuda demais. Agora, bora para mais um episódio. Então vamos lá, gente, quem que era a Ebony? A Ebony tinha 36 anos e ela era de uma cidade chamada Edwards, no Mississippi. Ela era casada com Michael Owens há mais ou menos 6 anos, com quem teve 4 filhos. E ela era descrita como uma mulher extremamente bondosa, cuidadosa, super amada por todo mundo ali ao seu redor, e ela tinha inclusive acabado de ser promovida no seu trabalho, no qual ela também era considerada uma excelente profissional. Então, assim, ela era uma mulher querida por todos ali ao seu redor. Quando a gente fala do Michael, o marido dela, o Michael Owens, ele também tinha 36 anos, morava junto com a Ebony e seus filhos, e apesar deles estarem juntos há um bom tempo e terem construído ali aquela família de 4 filhos, o Michael ele relatou que a relação deles não começou muito bem. E com o atual casamento, gente, não estava ali em uma situação muito boa, não. Tava passando por um momento extremamente difícil. Eles não estavam ali numa condição legal como casal, estavam brigando muito, principalmente por questões relacionadas à confiança quebrada e a casos de infidelidade, em que ele admitiu que teria traído a Ebony e acreditava que ela também teria feito o mesmo com ele. Então vocês imaginam como que estava esse casamento, né? Ele traindo ela daqui, acreditando que ela estava traindo ele dali, aquela brigada dentro de casa, e o casal, que tinha 4 filhos, não estava ali numa situação muito harmônica de se conviver dentro de casa, né? Bom, vamos voltar lá para 2023, que foi quando o desaparecimento da Ebony aconteceu. Mais precisamente, vamos para o dia 15 de março. Tudo parecia tudo bem, na medida do possível, e era só mais uma quarta-feira comum para Ebony. E como de costume, ela era uma excelente profissional, nunca atrasava para chegar no trabalho, naquele dia em específico, ela simplesmente não foi. E foi onde tudo começou a ficar um pouco estranho. Algumas horas se passaram, os colegas de trabalho começaram a tentar entender o porquê que ela estava atrasando, tentou ligar para ela, entrar em contato com ela,
e nada da Ebony chegar no trabalho. E tipo assim, gente, faltar ao trabalho era definitivamente uma coisa que a Ebony, ela nunca fazia. Era muito difícil acontecer pra ela, porque ela era uma profissional muito exemplar. Então, a falta da Ebony, ela foi tida como um episódio muito incomum, tanto para a galera que trabalhava com ela, quanto para os próprios familiares, que sabia que esse não era um comportamento comum dela. Os familiares e o pessoal ali do trabalho começaram a tentar entrar em contato com a Ebony, mandando mensagem, ligando, e sem sucesso. Ela não estava no trabalho e também não estava em casa e não atendia nem respondia mensagens na ligação e no celular dela. E diante de todo esse cenário, os familiares da Ebony começaram a achar tudo aquilo extremamente estranho. Foram quando eles foram para a polícia para reportar o desaparecimento da Ebony. Depois disso, a mídia ali daquele condado e dos arredores ali de onde ela morava começaram a divulgar amplamente o desaparecimento dessa jovem. Na manhã, no dia 16 de março, ou seja, no dia seguinte, uma notícia veio à tona. O carro da Ebony, que ela costumava dirigir, que era um Acura TLX branco, foi encontrado incendiado na Old Highway 80, localizado próximo da residência em que ela morava. A placa do veículo foi encontrada ali nas proximidades de uma mata local e foi o que permitiu ter associado aquele carro que tinha pegado fogo com o carro da Ebony. Depois que eles encontraram o carro da Ebony incendiado, o xerife que estava cuidando do caso, Terry Jones, ele mudou o protocolo, e o que deixou simplesmente todo mundo que estava acompanhando muito chocado, porque ele passou a considerar um caso de desaparecimento a um caso de homicídio. Porque ali tinha um carro incendiado da Albany próximo à casa dela, mas não tinha nenhum corpo ali. Então estava na dúvida de que será que a Albany estava desaparecida ou será que ela tinha sido morta? E devido a toda aquela situação que envolvia o casamento da Albany com o Michael, o primeiro suspeito comum nesses casos sempre acaba sendo quem? O parceiro da vítima. E assim seguiu. Ainda no dia 16 de março, o marido da Albany, Michael Holmes, foi levado para a delegacia pelas autoridades locais, indiciado pelo desaparecimento dela. E apesar de toda a especulação e com o primeiro suspeito sobre custódia, ainda não havia nenhum sinal da Albany, mais precisamente sobre o corpo dela. Ninguém fazia noção de onde ela estava. O Michael ele foi preso sob custódia pelos crimes de incêndio criminoso e por possível homicídio. Além disso, começou a especular uma ocultação de cadáver, já que o corpo da Elvira ainda continuava sem localização. E mesmo estando confinado na delegacia, o Michael ele negava qualquer tipo de envolvimento no paradeiro da esposa dele. E ele passou cerca de 4 horas sendo interrogado pelos investigadores. Ele ainda relatou que estava na casa de um parente na noite anterior quando a Albany desapareceu, provando assim que ele tinha um álibi, digamos. Só que os policiais não tinham certeza da comprovação do álibi dele, então eles prosseguiram com o interrogatório e mantiveram o Michael lá sob custódia, preso com eles. A investigação começou a prosseguir, mas ainda assim não tiveram nenhum outro suspeito, porque a Albany ela era uma mulher muito querida por todos, então absolutamente ninguém teria motivo para tacar fogo no carro dela e até tirar a vida dela, a não ser o seu marido, pelo qual acusava ela de traição e que tinha uma relação extremamente conturbada. Que entra uma dúvida que ficou no ar. Será que realmente o marido dela era o principal suspeito? Ou a Albany ela tinha sido vítima de um serial killer, de um assassinato em série ou de um crime premeditado por alguém que sabia onde ela morava? Nos dias que seguiram adiante, gente, o Michael ele começou a se sentir extremamente pressionado emocionalmente pela polícia e ele estava visivelmente abalado. Então ele começou a contar e a desmentir o falso álibi dele na noite em que a Albany desapareceu. O Michael, ele passou a dizer que ele tinha encontrado a esposa na cama com outro homem e relatou que ao chegar em casa e ver toda aquela situação da Albany com outro homem deitado na cama, que ele simplesmente ficou em choque. Segundo ele, um homem misterioso fugiu correndo da sua casa enquanto a Albany permaneceu lá no quarto e eles entraram numa discussão. E de acordo com o Michael, durante a briga, a Albany tinha pego uma arma e aí ele admitiu que agiu como autodefesa e que ele também pegou uma arma e atirou em direção à esposa, matando ela com um tiro na cabeça. Ele jurou que ele não tinha intenção de matá-la, mas que o que ele tinha feito foi simplesmente surtar com aquela situação. Abre aspas. Quando eu atirei nela, eu disse: amor, por favor, não morra, não me deixa, não morra. Ele ainda alega, gente, que ele tinha a intenção de levar a Albany para o hospital, mas que ele não fez isso. Ele estava desesperado demais para poder socorrer ela e levá-la para o hospital. Olha o absurdo, gente. E o Michael também não queria que ninguém soubesse o que tinha acontecido. Só que daí que o negócio começa a ficar um pouco estranho, porque segundo as autoridades, esse depoimento do Michael, ele teve muitas inconsistências. Segundo a polícia, ele teria mentido cerca de 49 vezes antes de finalmente ter admitido o crime que ele matou a Albany. Então eles ficaram pressionando o Michael para ele chegar
em um discurso que fazia sentido. O corpo da Albany, então, ele foi localizado no dia 25 de março em Big Black River, em um rio nas proximidades da casa dela. Segundo um dos investigadores do caso, Richard Brown, o Michael ele teria atirado na Albany ainda dentro de casa e na hora que ele se sentiu culpado e desesperado com aquela situação que ele tinha acabado de fazer, ele pegou o corpo da Albany, colocou dentro do carro dela e dirigiu em direção ao rio Big Black River. Foi quando ele parou o carro numa ponte e a partir dali ele jogou o corpo da Albany por aquela ponte. E posteriormente ele parou naquela rua Old Highway 80, ele tirou a placa do carro e ateou fogo no veículo bem ali. Michael ele enfrentou um júri com essas acusações de incêndio criminoso e assassinato em primeiro grau. A defesa dele, gente, alegou legítima defesa, já que, segundo eles, a Albany teria pego uma arma, né, para atirar nele e depois ele pegou a arma e atirou nela. Então, seria legítima defesa. Só que o júri, ele demonstrou muitas inconsistências na defesa do testemunho do Michael e acabou definindo como um crime passional. O veredito saiu agora, em setembro, e definiu o Michael como culpado, sentenciou o Michael, gente, a prisão perpétua por homicídio e também mais 3 anos extras de acusação de incêndio criminoso daquele carro. Mesmo com essa sentença de prisão perpétua do Michael, a vida da Albany, ela não tem volta, né, gente? Eu sei que isso parece ser muito óbvio que eu vou falar, mas me dá muito medo pensar que isso acontece muito mais do que tá nos registros. Vocês perceberam que esse é apenas mais um caso em que homem usou especulação e achismo e acusou a mulher? E assim, gente, independente de ser verdade ou não que a Albany estava ou não traindo ele não teria o direito de tirar a vida dela dessa forma. Alguém com quem ele esteve casado, gente, há 6 anos e que carregou 4 filhos dele. E digo mais, tudo isso por especulações, viu? Porque esse paradeiro do homem misterioso nunca teve nenhuma conclusão, então nem se sabe se realmente era verdade essa história de que a Albany estava com esse cara. Então, assim, supostamente isso aconteceu no depoimento do Michael, só que ele mesmo admitiu que ele já tinha traído ela. A gente acaba entrando ali naquela famosa síndrome do homem que tanto desconfia de uma forma obsessiva da parceira e que no fim das contas ele é muito mais pior do que ela e do que as próprias acusações que ele tá fazendo contra a parceira dela. É um caso de violência doméstica, é um caso de feminicídio e é um caso muito, muito triste. Isso que aconteceu com a Albany, uma mulher tão doce, querida por tantas pessoas ao redor, que tinha acabado de ser promovida na sua carreira. E é importante a gente notar também, gente, que muitos desses casos que acontecem, esse tipo de crime, os sinais, eles já ficam ali, né? Porque você percebe que o relacionamento deles já não era um relacionamento saudável, né? Ele já traía ela, eles já brigavam muito, então já tinha ali um relacionamento extremamente tóxico, um tratamento estranho, obsessivo e violento do Michael com ela. E se você estiver passando por alguma situação parecida com essa, procure ajuda. Tenha amigas e familiares de confiança com quem você possa compartilhar esse perigo que você está passando, porque isso, gente, acontece muito mais do que a gente possa imaginar. Quando a gente vê nas estatísticas os números de feminicídio e violência doméstica, a gente fica muito em choque. Só que as estatísticas são os casos que são reportados. E aqueles que não são reportados? Aí vocês imaginam, né? A quantidade de mulheres que não estão nessa situação e que não têm a sua vida tirada dessa forma tão bruta e tão violenta assim. Não esqueça que se você também conhecer uma mulher que está passando por esse tipo de situação, ajude essa mulher, denuncie também. Briga de marido e mulher, a gente mete a faca sim, e a gente ajuda sim, porque você pode estar salvando a vida de uma mulher. Diz que 180 que você vai cair lá na delegacia da mulher e você consegue fazer a sua denúncia, tá bom? Muito bem, minhas queridas, muito obrigada para vocês que ficaram até aqui no final. Se você chegou até aqui, comente casamento para eu saber que você nos ouviu até o final. E lembre-se que se você tiver algum relato de alguma história para me contar, de alguma situação que aconteceu com você, mande para relatosdoinfante@hotmail.com. Não esquece de nos seguir lá nas nossas redes sociais, @doinfante, @podcast, elas sabem. Lembre-se que saber é se proteger e eu quero que você saiba também. Esse foi mais um caso do Elas Sabem e eu vejo vocês no próximo episódio. E tchau, tchau.